Senhora Presidente, Senhora Ministra, em primeiro lugar, relembrá-la apenas de que não disse uma palavra sobre a pergunta, em resposta à pergunta do meu camarada Paulo Sá, sobre a forma como o Governo vem escondendo os benefícios fiscais que atribui aos grandes grupos económicos, aliás denunciada no relatório de auditoria do próprio Tribunal de Contas e com o qual o PCP tem confrontado várias vezes este Governo, porque para esses grupos económicos, para os grandes grupos económicos, o Governo encontra sempre uma maneira de perdoar nos impostos. Senhora Ministra, este orçamento, tal como aliás os do passado, fazem do déficit uma espada que pende sobre os portugueses e usam o déficit como um instrumento de chantagem sobre os portugueses. Mas até o cálculo do déficit, porque tem critérios para ser calculado, está ao serviço dos grandes interesses. Até o critério do cálculo do déficit. Vejamos, Senhora Ministra, pagar os abonos de família, conta para o déficit. Pagar os subsídios de desemprego, conta para o déficit. As restantes prestações sociais contam para o déficit. A saúde conta para o déficit. A segurança dos cidadãos, a justiça, os salários, as pensões contam para o déficit. Quando chega a salvar bancos, quando chega a acudir a ir em socorro dos grandes grupos económicos que nem o risco do negócio o assumem porque o Estado está lá para os salvar, então já não conta para o déficit. Os 4,9 mil milhões que o Governo acaba de entregar ao Fundo de Resolução para salvar um banco privado já não contam para o déficit. Os outros tantos milhares de milhões que o Governo entregou aos bancos para salvar os bancos, quer tenha sido através da recapitalização, quer de processos ruinosos a que vieram a chamar nacionalização, não contam para o déficit. Senhora Ministra, isso por si só demonstra bem que usam o déficit como uma espada sobre os portugueses para nos ameaçar, mas apenas para justificar os cortes sobre aquilo que são as vossas responsabilidades constitucionais, vossas do Governo, Senhora Ministra. As responsabilidades que o Governo tem que assumir perante a Constituição da República são um custo, contam para o déficit. Aquelas que nem sequer vêm na Constituição, pagar os juros e a agiotagem e a especulação, para essas venha todo o dinheiro, porque o Governo, essas não conta para o déficit. Senhora Ministra, voltamos a perguntar sobre os impactos do BES na economia, porque são importantes e o Governo deve ter condições de os prever. Mas mais do que isso, Senhora Ministra, porque é que neste Orçamento de Estado se prevê que haja mais 1.500 milhões de euros afetos ao Fundo de Resolução? Senhora Ministra, não pense que pode responder novamente, como respondeu na Comissão de Orçamento e Finanças, dizendo que, bem, aquele dinheiro estava lá disponível, não tínhamos onde o pôr, pusemos no Fundo de Resolução para salvar bancos. Portanto, Senhora Ministra, era importante que fosse explicado qual é o atual estado da banca portuguesa, do sistema financeiro português, não é só do BES, é também dos restantes bancos. E, Senhora Ministra, qual é a perspectiva que o Governo tem da utilização de recursos públicos, porque o dinheiro que este Governo usa para salvar bancos é dinheiro público, porque ou foi o Estado que o angariou através das contribuições da banca, ou foi o Estado que contraiu que o recebeu através da contração de empréstimos, sobre os quais todos nós pagaremos os juros, os portugueses que trabalham. Senhora Ministra, Senhora Deputada do CDS, eu aproveito para dizer, não é este Governo que vai salvar o país, e isso está à vista. Este Governo enterra o país. Se alguém salvar o país, são os trabalhadores portugueses que lutam para trabalhar, que lutam pelos seus direitos, apesar deste Governo.